Vamos lá, gente. Tia Bel vai começar aqui. Página 52 do livro 2. Já deixou abertinho aí. A gente vai fazer as nossas orações, os nossos pedidos. Hoje, hoje sempre, né? A gente pede sempre nas almas do purgatório, principalmente as pessoas já falecidas, né, da nossa família. Pedir para os doentes que nos pedem orações. Estou colocando as pessoas aqui dentro. É, por todas as almas do purgatório. E nós vamos começar. Então, como a gente está fazendo sempre, como vocês têm que decorar o credo e a Salve Rainha, então a gente vai rezar o credo juntos, vamos rezar a Salve Rainha juntos, depois a gente vai se recordar dos 10 mandamentos e também dos sacramentos, tá? Isso que eu falo todo início de aula, para que vocês não esqueçam, tá bom? Que a gente já está aí entrando na nossa reta final da catequese, daqui a pouco vocês já vão receber o corpo de Jesus, então vocês têm que estar muito bem preparados. Lembrando que o credo é uma oração que a gente reza em todas as missas, então vocês têm que estar com isso na ponta da língua. Combinado? Então vamos lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Então, vou ir acompanhando com a tia. Salve, Rainha, agora. Pensar, fecha aí o olhinho, pensa muito no que você quer pedir para Nossa Senhora agora. Vou colocar todas as nossas intenções nas mãos dela, né, para que ela leve agora, nesse momento, para Jesus. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, e da doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Agora os 10 mandamentos. Lembrar que os 10 mandamentos, como a tia Bel fala, é o nosso manual. Os 10 mandamentos são o nosso manual de instruções. Então, desde o momento que Deus entregou, né, as tábuas a Moisés com os 10 mandamentos, na antiga aliança, né, antes da vinda de Jesus, então são os mesmos mandamentos, né? Então são os mesmos mandamentos que Maria, por exemplo, que era judia, a mãe de Jesus, ela já respeitava esses mandamentos, porque os judeus já eram as leis dos judeus, né? Então, vamos lá só para a gente revisar. Eu queria que vocês lessem junto comigo. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas, ou seja, não faltar domingos à missa, lembrar que é uma falta grave, é um pecado grave, faltar na missa de domingos, sendo que a gente não pode comungar no domingo seguinte, antes de confessar, caso falte a missa, honrar pai e mãe, quinto, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, e não cobiçar as coisas alheias. Esses são os nossos 10 mandamentos. Como eu sempre falo para vocês, é impossível a gente jogar bem se a gente não sabe as regras do jogo. Ninguém aqui joga futebol, joga vôlei, joga basquete, se não sabe as regras, certo? Se você não sabe
você vai tomar falta, né? Se você não sabe a regra. Então, a primeira coisa é a gente saber as regras para saber aonde a gente está cometendo faltas em relação a Deus e ao próximo. Lembrando que 2 mandamentos resumem os 10. Amar a Deus sobre todas as coisas. Hoje o Evangelho foi sobre isso. É o Evangelho da Missa. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, se a gente obedecer com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, né? A gente amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e amar ao próximo, a gente não vai estar errando nenhum dos outros. Então, se a gente pudesse resumir os 10, a gente resumiria em 2. Porque se a gente ama a Deus, a gente vai fazer questão de encontrar com Ele nos domingos. Se a gente ama a Deus e ama o próximo, eu nunca vou deixar de atender os meus pais. Se eu amo verdadeiramente a Deus, eu amo o próximo, eu não vou matar, né? Claro, não vou tirar a vida de ninguém, muito difícil aqui que alguém cometa esse pecado grave, mas como eu sempre falo, a gente pode matar a honra, a gente pode falar mal da pessoa, tirando a honra, inventando mentiras, inventando calúnias. Então, se a gente ama realmente a Deus e ao próximo, dificilmente a gente vai pecar em relação aos outros pecados. Mas é amar todo o coração, com toda a alma, com todo o nosso entendimento. Então, é aí que está o desafio. Mas, primeiro de tudo, a gente tem que saber quais são. Lembrando que quando vocês forem fazer a primeira confissão de vocês, né, o primeiro sacramento, primeiro não, segundo, todos vocês já são batizados. Quando vocês forem fazer a confissão, a gente vai preparar vocês para isso. Como? Vou fazer algumas perguntas que vão sair dos 10 mandamentos, claro, propícia à idade de vocês, adequada à idade de vocês, para que ajudem vocês, né, a se prepararem à confissão. Pode levar anotado, pode levar um papelzinho, pode ler durante a confissão, porque às vezes é a primeira vez que estão fazendo, às vezes pode esquecer de algum pecado, né? Então, assim, a gente vai preparar vocês todos a, a confissão, tá bom? Então, relembrando aqui, os sacramentos que só nós temos, só nós, digo, só nós, a Igreja Católica, possui os sacramentos. Então, essa é mais é um presente que Cristo nos deixou, né? Os sacramentos que são, entre aspas, né, as ferramentas que nos ajudam a chegar ao céu, né? Que vão dar essa força e as graças que a gente precisa para que a gente consiga não se desvirtuar do caminho, voltar para o caminho, para que a gente volte, né? Realinhe a nossa rota para que a gente consiga chegar ao céu. Ah, tia, então quem não batiza, quem não confessa, quem não comunga, não vai para o céu? Bom, é muito mais duro, é muito mais difícil. Porque os sacramentos, eles nos dão a graça, né, a força necessária para que a gente erre menos, para que a gente peque menos, para que quanto mais a gente comunga, o que é comungar, gente? Né? Quando a gente vai à missa, comunga, por exemplo, eu vou à missa todos os dias, hoje eu já fui, hoje de manhã às 7 da manhã. Quanto mais a gente comunga, o que acontece quando eu comungo? Na missa, né, eu recebo, quando eu comungo, né, a hóstia consagrada, que vocês vão receber no dia da primeira comunhão de vocês, a gente coloca Cristo dentro da gente. Então, o que pode ser mais forte do que isso na Terra, gente? Né? Não há nada. Não pode nada me dar mais força do que colocar Deus dentro de mim. Esse Jesus aí que a gente lê, esse Jesus aí que faz os milagres, que cura o leproso, que faz o cego ver, que faz o surdo ouvir, que faz o leproso ser curado, que faz o paralítico andar, esse mesmo. É esse mesmo que está no sacrário, é esse mesmo que está dentro da hóstia que a gente vai comungar, é esse. É esse que eu coloco. Olha o tamanho do mistério, olha o tamanho do milagre e olha o tamanho do amor desse Deus por nós, que se coloca num pedaço de pão fininho, para que a gente consiga colocar ele dentro da gente. Posso tudo. O que eu não posso? Né? Como que ele não vai me ajudar? Infinitas graças a gente recebe, só se a gente não acredita e não permitir que ele faça as coisas por nós. Então, só a gente tem isso. Só nós católicos temos isso. Né? Comungar Jesus, colocar ele dentro da gente. Então, olha a grandeza disso tudo, né? Eu falo, ai, não. A pessoa fala, nossa, que preguiça de ir à missa. Nossa, você vai à missa todo dia.
Oh, meu Deus, o que pode ser mais importante na Terra do que isso? As pessoas têm preguiça de, as pessoas têm preguiça de ir à missa, né? Achando que está fazendo um favor para Deus. Não, não, não. A gente não tá fazendo, Deus não precisa da gente. A gente está fazendo, a gente está se dando esse presente. Ele morre por nós e se entrega por nós em todas as missas, para que a gente possa receber Ele. Quem está recebendo o maior presente é a gente. Então, quem não entende, quem tem preguiça de ir à missa não entende a grandiosidade que é comungar, que é colocar Jesus dentro da gente. Então, assim, isso tem que estar muito claro para vocês, né? Sabe aquela hora que dá aquela preguicinha de avisar, ai, não, tem que ir agora, nossa, mas tem que ir mesmo. Se você puder, a gente não consegue imaginar, porque a nossa cabeça é muito pequena, a gente não consegue, na nossa cabeça limitada, entender a grandiosidade desse Deus, né? Não dá para a gente entender o tamanho desse mistério. E a quantidade de graças, o que são as graças? Os presentes que Deus nos dá por participar de uma única missa e comungar. São infinitas, gente. Desde coisas muito pequenas, vai ficar, de não ficar doente, de, sei lá, de não se machucar, ou de ir bem numa prova, coisas pequenas, até coisas muito grandes, de não sofrer um acidente, né? De conseguir um trabalho, né, do pai, da mamãe, conseguir um trabalho bom e consiga ter sucesso nesse trabalho, consiga, assim, cuidar de sua família. Então, assim, não dá para a gente calcular. A gente tem que ir lá buscar esses presentes. É só isso que a gente tem que fazer, porque ele já morreu pela gente. Ele já ressuscitou, ele já reabriu o paraíso. Ele se coloca dentro de uma hóstia. Não tem mais o que ele fazer pela gente. O mínimo que a gente tem que fazer é levantar da cadeira e se dirigir até ele. Só isso. O resto, ele nos dá. É só a gente buscar. Só que acontece. Nem isso a gente quer fazer. Nem isso os homens fazem. Por isso que ele colocou aqui nos Dez Mandamentos, que a gente não pode faltar na missa aos domingos. Sabe por quê? Porque senão a gente não iria nunca. E sabe e quem sai ganhando com essa história não é Deus, porque não precisa. A gente precisa dele. Então é isso que vocês têm que entender. É, Fala, gente, que bom que eu vou à missa hoje. Que bom que chegou o domingo. Que bom que hoje é o dia que eu tenho que receber, que eu vou receber todas essas graças. Gente, imagine só se a gente falasse assim, gente, quem for à missa vai receber US$ 1 milhão. Então, quem for à missa, todos os domingos, cada domingo vai receber US$ 1 milhão. Vocês acham que algum ser humano da face da Terra ia deixar de ir? Só que o que a gente recebe numa missa é muito mais do que isso. É porque a gente é muito materialista, a gente só consegue contar se for dinheiro, se for coisas. O que a gente recebe numa missa é uma quantidade de graças para a gente já viver na Terra e a chance, né, de estarmos mais próximo da nossa vida eterna, que é muito mais do que muitos milhões, do que muitas coisas materiais. Só que o homem não consegue entender isso. A gente não consegue entender isso porque nós somos muito materialistas. A gente não consegue entender a grandiosidade de tudo isso. Bom, voltando. Os 7 sacramentos, gente, que são os presentes que Jesus deixou para a gente, para que a gente consiga chegar mais facilmente à nossa vida eterna, né? Chegar mais facilmente ao céu. Então, que é o batismo, né? A gente tira o pecado original, confissão, vocês vão fazer antes da primeira comunhão, a Eucaristia, que é a comunhão, a confirmação, né, que é o crisma, que a gente confirma o nosso batismo, já como adultos, já não é nossa mamãe ou nosso papai que levam a gente para receber, não, somos nós mesmos já numa idade que a gente já tem consciência, eu quero confirmar tudo aquilo que meus pais fizeram para mim lá no batismo. Eu confirmo a minha fé. Eu confirmo que eu quero pertencer à Igreja Católica Apostólica Romana. Eu confirmo, né, tudo que a gente reza no credo, na verdade. A gente confirma tudo isso. Esse é isso que a gente faz quando a gente recebe o Cristo. A ordem ou o matrimônio, né? São os 2 sacramentos. A ordem para quem vai ser padre, para quem vai ser sacerdote, recebe um sacramento específico. E o matrimônio, para as pessoas que se casam, recebem esse sacramento. Esse sacramento é a força para que esse casal fique unido, né? Se entenda e consiga viver uma vida todinha juntos até que a morte os separe. E o último, não menos importante, que é o sacramento da unção dos enfermos. Lembrando
que é um sacramento para que as pessoas doentes recebam. Não é só quem está quase morrendo que tem que receber a unção dos enfermos. Não, pelo contrário, quando a pessoa vai fazer uma cirurgia, pode ser criança, não tem problema. Uma cirurgia que tem risco de vida, ou uma pessoa que já passou dos 60 anos, pode receber a unção dos enfermos. A unção dos enfermos pode receber mais de uma vez, tá? Não é uma única vez. Você fala, será que eu recebo agora? Mas daí, quando eu estiver morrendo, eu quiser receber, não. Pode receber acima de 60 anos e for fazer uma cirurgia, fazer uma operação, né? Pode receber independente da idade. E quem está muito doente mesmo, está quase morrendo, né? Mas que tenha consciência, é muito importante que se dê aos somos enfermos. A gente liberta as pessoas da condenação eterna com esse sacramento, tá, gente? Não dá para garantir o céu, mas dá para garantir que essa pessoa não vá para o inferno. Então, assim, é muito importante que a gente dê a unção dos enfermos, tá? Então, não esqueçam desse sacramento. Então, tem alguém muito doente da família, ou uma vovó ou um vovô que está muito doente. É o que eu falo para os meus filhos, gente. Antes de chamar o médico, para mim, chama o padre. E depois, se der tempo, chama o médico. Porque antes de tudo, eu quero receber a unção dos enfermos. Eu peço muito a Deus que não deixe que eu morra sem receber todos os sacramentos. Inclusive esse, né, que é o som dos enfermos. Isso é uma coisa bonita que a gente pode pedir. Nossa Senhora, ela não deixa faltar para quem pede. Eu quero receber todos os sacramentos antes de morrer. É um pedido que a gente tem que fazer. E eu faço sempre a ela. Que vocês façam também. Vamos lá. Abram aí no livro de vocês, acho que deve ser na página 54. A gente vai ler esse trechinho do Evangelho segundo Mateus, tá? Lembrando quais são os quatro evangelistas, sempre no Novo Testamento. Os evangelhos são livros que estão escritos no Novo Testamento. Mateus, os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Os quatro. Hoje a gente vai ler esse trechinho do Evangelho de São Mateus. Então acompanha aí com a tia, ou quem não tivesse separado aí na Bíblia, a gente pode acompanhar aí na tela junto com a tia. Então Pedro, né, apóstolo, aproximou-se de Jesus e perguntou: olha que importante. Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Sei lá, alguém que nos ofende sempre, né? Aquela pessoa difícil, que sempre nos ofende, que sempre nos fala uma coisa dura, fala mal da gente, inventa alguma coisa, alguma calúnia. Aí a gente vai, Pedro provavelmente devia ter acontecido uma situação dessa na vida dele, e ele pergunta para Jesus, né? Uma dúvida que talvez a gente perguntaria para ele também. Eu também perguntaria. Ele pergunta, até 7 vezes? E Jesus olha bem para ele e responde, eu lhe digo, não até 7, Pedro, mas até 70 vezes 7. O que quer dizer? Infinitas vezes. Que é a mesma coisa. Deus colocou um limite de quantas vezes a gente pode se confessar? De quantas vezes a gente pode pedir perdão a Ele? Ele colocou um limite. Olha, durante a vida vocês só vão ter 7 oportunidades de confessar. Ele falou isso pra gente? Não, ele não falou. Ele perdoa a gente sempre. Da mesma forma, lembra do Pai Nosso? Perdoai as nossas ofensas, é o que a gente pede para Deus, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. É isso aqui. 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus, Jesus continua, é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantia de prata. Contando uma historinha, tá? Jesus está contando uma parábola. Que era quando as pessoas pediam empréstimos ali, né, ao rei, pegavam dinheiro emprestado, os servos pediam, aí chegava o momento que tinha que acertar a conta, né? Aí começou a época dos acertos, né, com o rei. E foi trazido à sua presença, com a presença do rei, um que lhe devia uma enorme quantia de prata, que era o dinheiro da época. Como esse servo não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, a sua mulher, os seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. Então, ele chegou na frente do rei e falou: Rei, me desculpa, eu não tenho dinheiro para pagar minha dívida com o senhor. Ele falou: Pois é, não tem problema. Você vai lá, você vai vender tudo que você tem. Vende sua casa, vende sua carroça, seus cavalos, o seu boi, tudo que você tiver, e me paga. Aí esse servo ficou tão desesperado, prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo, que eu te pagarei tudo.
O rei ficou com dó, né? Teve compaixão dele, cancelou a dívida. Cancelou a dívida. Tá bom, meu filho, tá cancelada a sua dívida, vai em paz, pode ir embora. Mas, veja bem, assim que esse servo, que foi perdoado, hein, pelo rei, saiu de lá, ele encontrou com outros, que eram servos dele, né? Servo do servo, e que lhe devia 100 denários, que era a moeda. Pegou ele, agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deves. Aí, este, que era servo deste, né, que tinha sido perdoado pelo rei, caiu, repetiu exatamente a mesma cena que ele tinha acabado de fazer com o rei. Caiu de joelhos e implorou: Tenha paciência comigo, que eu lhe pagarei. Ah, gente, o que ele falou? Não, não, não. Ele não quis saber. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a sua dívida. Aí, os outros servos que estavam vendo tudo isso, que eram companheiros dele, viram o que tinha acontecido e ficaram muito, muito tristes e foram contar ao rei, que tinha acabado de perdoar toda a dívida. Não tinha acabado de perdoar toda a dívida dele? O mínimo que ele tinha que fazer era o quê? Perdoar a dívida desse outro também, né? Não. Ele mandou o cara para a prisão. Então o senhor chamou o servo e disse: O rei, né, que tinha acabado de perdoar a dívida do servo, o servo mau, eu cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, o rei, né, o senhor, entregou ele aos torturadores até que lhe pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará o Pai Celestial. Assim Deus vai fazer com a gente, a cada um de vocês, que não perdoar de coração o seu irmão. Entenderam, meus amores? Vou colocar o filme para vocês aqui. Vou colocar para vocês. Tá? Se você não estiver ouvindo, você me fala, por favor. É quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Você quis fazer contas com os seus erros. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos. Tudo quanto tinha para que a dívida se pagasse. O servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se. Foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então, o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti?
Indignado, seu senhor o entregou aos governadores. Bem, meus amores, vou ler rapidinho aqui o quadrinho, só para a gente fixar. Acompanhe com a tia na página 54. Número 1. Pedro então aproximou-se de Jesus e disse: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão se ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E, peraí, tá difícil aqui. Deixa eu ler. E Jesus, no 2, eu consigo ler só um pedacinho. Digo até 7 vezes, não digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, né? Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Seguindo o número 4. Quando começou o acerto, levaram ao rei um empregado que devia 10.000 talentos. Era uma moeda da época. Continuando, o empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, ajoelhado, suplicou: Dê-me um prazo e eu lhe pagarei tudo. Continuando, diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e lhe perdoou a dívida. Ao sair dali, encontrou um colega que lhe devia 100 moedas de prata e logo começou a sufocá-lo, dizendo: Pague logo o que me deves. O colega disse: Dê-me um prazo e eu pagarei você. Mas o empregado mandou colocar o colega na prisão até que pagasse a dívida. Ou seja, ele não fez o que não perdoou, como o rei o perdoou. Então, é a mesma coisa, né, gente? A gente tem que pensar que Deus vai fazer com a gente, porque Ele é justo. Deus é infinitamente justo. Os outros empregados, vendo o que tinha acontecido, ficaram tristes e foram falar com o patrão. O patrão mandou chamar o empregado e disse: Eu lhe perdoei a dívida. Você também não devia ter, no mínimo, né, perdoado seu colega? O patrão mandou prender o empregado até que ele pagasse, então, toda a sua dívida. O meu pai, Jesus explicou, né? Meu pai fará isso com vocês, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Muito bem, gente. Então, eu acho que está bem claro, acho que o filme explicou bem. E então, um resumo, né, de tudo isso. Que vocês nunca se esqueçam que Deus é infinitamente bom, infinitamente misericordioso, sempre nos perdoará, desde que a gente peça perdão, né? A gente se arrependa de verdade e peça perdão, ele sempre vai nos perdoar. Mas tem uma condição. Qual é essa condição? Se, essa é a condição. Se ele nos perdoa, se a gente perdoar quem nos ofende. Então, na verdade, tá tudo ligado. Se eu perdoo quem me ofende, Deus também me perdoa. Se eu não perdoo quem me ofende, Deus não me perdoa e eu vou ter que pagar por isso. Certo? É isso que tem que ficar claro. Seguindo, gente, capítulo seguinte. Agora é um trechinho do Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículo 1 a 10. Vou só lembrar aqui que a tia sempre gosta de gostar para situar vocês, gosto para situar vocês, explicar, para vocês entenderem mais ou menos como é que funcionava, né? Eu gosto que vocês usem a imaginação de vocês. Que Jesus saía, né? Ele saía, ficava muito em Cafarnaum, onde que era a cidade onde Pedro morava, era meio que ali o quartel-general deles, né? Onde que eles se encontravam e dali saíam para a viagem. Eles iam de cidade em cidade, pregando, né? Evangelizando, né? Anunciando o reino de Deus para todas aquelas pessoas. Então eles andavam em grupos, né? Imagine, Jesus, mais os seus 12 apóstolos, mais as mulheres que iam junto. Então, assim, era um grupo grande de pessoas que saíam andando, tipo uma comitiva mesmo. Eles iam andando, parando, provavelmente montavam alguns acampamentos, gente, não tinha hotel, né? Não tinha, hoje vamos fazer uma reserva no Airbnb, vamos fazer uma reserva no Booking para ficar. Não tem, não tinha, né? Então eles andavam em grupos, né? Uns eram responsáveis pela comida, outros eram responsáveis em montar as tendas, e eles iam viajando de cidade em cidade.
E aí eles chegaram em Jericó, né, que era uma outra cidade, e, gente, a fofoca já corria solta. Quando Jesus chegava, todo mundo já falava: gente, tá chegando. Uns achavam que ele era um curandeiro, outros achavam que ele era um mágico, outros... mas enfim, o povo era curioso e já estava, né? Já estava rolando de boca em boca que ele fazia milagres, que ele curava as pessoas. Então as pessoas ficam na dúvida, né? Vamos ver quem é esse aí que está passando por aí. Esse Jesus de Nazaré que está passando por aí curando as pessoas. E aí o que as pessoas faziam? Os doentes iam, levavam os seus doentes para que Jesus pudesse então curar essas pessoas. Então virava uma bagunça na cidade. Todo mundo corria para ir até onde Jesus estava. Por quê? Ou por curiosidade, ou porque queria um milagre, né? Ser humano, sempre interesseiro, porque eles não conheciam nada de Jesus, né? Às vezes era a primeira vez que ele estava chegando na cidade. Aí que eles iam escutar o que ele tinha para falar. E muitos já se convertiam. Muitos já viravam discípulos de Jesus, né? Às vezes simplesmente pelo olhar de Jesus, né? O olhar de Jesus, imagina, é o olhar do próprio Deus para a gente. As pessoas só de verem ele já se convertiam. Falavam, não, ele é Deus mesmo. Antes mesmo de fazer milagre, antes mesmo dele falar qualquer coisa, já se convertiam. Então vamos lá, vou ler esse trechinho de você para vocês, que é muito interessante, de dessas conversões, né, muito rápidas, né? Olhou, entendeu que era Deus, converteu, pediu perdão e mudou de vida, que é o caso de Zaqueu aqui. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade, desse jeito que eu estou falando para vocês. Um bando de gente andando juntos. Havia ali um homem muito rico chamado Zaqueu. Ele era chefe dos publicanos. Quem eram os publicanos, gente? Os publicanos eram judeus, né, que pegavam os impostos, cobravam impostos de outros judeus, né, recolhiam esse dinheiro e davam para os romanos, certo? Eles estavam sob o poder dos romanos. Logo, eles tinham que pagar impostos aos romanos. E os judeus, gente, eram as pessoas que eles mais odiavam. Por quê? Sendo irmãos, né? Porque eram judeus cobrando dos judeus para dar dinheiro para os romanos. Sendo irmãos como eles, né? Eles cobravam dos judeus, pegavam dinheiro, era um imposto alto, cobravam deles e davam dinheiro para os romanos. Porém, gente, ninguém sabia, os romanos não sabiam quantos pagavam. E muitos dos publicanos eram ladrões mesmo. Recolhiam esse dinheiro, pegavam uma parte para eles e mandavam o dinheiro para os romanos. Não havia esse controle, concorda? Não tinha um sistema que controlava isso. Então, os publicanos, eles sabiam quem pagava, quem não estava pagando, cobrava de quem não estava pagando, pegavam uma parte para eles, ficavam quietinhos e mandavam um tanto para Roma, né, para os romanos. Então, esses eram os publicanos, para vocês entenderem. Bom, e Zaqueu, né, era o chefe todos esses publicanos que eu estou falando para vocês, ele queria ver quem era Jesus. Mas ele era muito baixinho, Zaqueu, muito baixinho. Ele não conseguia ver, né? Imagina aquela multidão, no meio daquela multidão, ele não conseguia ver. E aí, o que ele fez? Correu, subiu numa figueira, subiu numa árvore para ver Jesus passar. Pois Jesus, ele sabia que Jesus ia passar por ali, porque ali era o único caminho. Quando Jesus chegou aqui no lugar, né, imagine aquele tumulto, Jesus passando, todo mundo em volta, mal deixavam Jesus andar. E Zaqueu quietinho em cima da árvore. Só que quietinho para Deus, gente. Deus sabe onde a gente está. Não adianta a gente se esconder. Jesus estava andando, fazendo ali os milagres, abraçando as crianças, aquele tumulto, os apóstolos ali meio que defendendo, protegendo ele. Na hora que chegou do lado dessa figueira, do lado dessa árvore, Jesus olhou para cima e falou: Zaqueu, desce depressa. Quero ficar em sua casa hoje. E imagina o susto que o Zaqueu tomou. Primeiro, como é que ele sabia que ele estava ali? Estava escondido. Segundo, como é que Jesus sabia o nome dele? Porque é Deus, né, gente? Então, Zaqueu desceu rapidamente e o recebeu com enorme alegria. Todo o povo, né, todos os judeus,
começaram a se queixar. Gente, ele se hospedou na casa de um pecador. Como assim? Como ele se diz Deus? Como ele fala que é Deus? E vai para a casa de um pecador? Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, né? Jesus foi para a casa de Zaqueu. Levantou e falou: Olha, Senhor, falou para Jesus, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém eu extorqui alguma coisa, se eu roubei de alguém, eu devolverei 4 vezes mais. Ou seja, Zaqueu está se arrependendo, né? Ele está fazendo exatamente o que Jesus mandou fazer. Se você fizer mal ao seu irmão, é a primeira coisa. Além de você tem que restituir, né? Ele está pedindo perdão a Deus e está restituindo o mal que ele fez aos outros, né? Que é o que a gente tem que fazer. Se alguém aqui, meu Deus, um dia roubar ou roubou de alguém, depois de se confessar, como fez o Zaqueu aqui, né? Se confessou a Jesus, eu sou um pecador, eu fiz errado. Só que ele não só se confessou, ele restituiu. Então, se você roubou de alguém, restitui, devolve. Poxa, mas eu nunca mais vou encontrar com essa pessoa. Então pega isso aí e dá numa igreja. Restitui. Ou dá a uma pessoa pobre. Restitui. Como o Zaqueu fez aqui. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o filho do homem, ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Jesus não veio só para as pessoas boas, pelo contrário, ele veio para os pecadores. Todos nós, né, gente? Quem aqui não comete pecado todos os dias? Ah, impossível. Não teve preguiça nem um pouquinho. Não falou mal de ninguém, mas nunca, nada. Né? Não fez uma cara feia, não respondeu para a mamãe, ou de repente estudou, teve preguiça de estudar, fez uma tarefa mal feita. Quem aqui? Quem aqui? Jesus veio para todos os pecadores. Para os que pecam mal, mais que para os que pecam menos. Então, a gente tem que ter isso claro, né? Então, Jesus não tinha preconceito de ninguém. Ele falava com os pecadores, com o bandido, com todos eles. Com as prostitutas, com todos eles. Jesus falava com todos. Ele veio para falar e salvar todos. Principalmente os que estão mais longe dele. Então, vou colocar um filminho aqui para vocês agora, nessa passagem. Enquanto Jesus Eu vou dar a metade de todos os meus bens aos pobres. E se por acaso tiver roubado alguém, vou devolver 4 vezes mais. Acho que está travando aí para vocês, né, gente? Esse homem também é descendente de Abraão. O filho do homem veio buscar e salvar quem está perdido.
Bom, continuando, gente. Então é isso, né? Uma atitude bonita. Primeiro, o que que mostra, né, essa passagem? Que não adianta a gente se esconder, né? Que Deus sabe o nosso nome, sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça, sabe tudo, né? Então não adianta a gente querer fazer, faço escondido da mamãe, faço escondido do papai, faço escondido da professora, colo na prova. Não, não adianta. Lembra do Zaqueu? Ele estava aqui escondido em cima de uma árvore. Não tem como a gente se esconder. Deus sempre está com a gente. Jesus sempre está com a gente. E sabe tudo o que a gente está fazendo. Na verdade, ele não só sabe o que a gente está fazendo, mas ele sabe o que passa pela nossa cabeça. As nossas intenções, os nossos sentimentos, né? Tudo, todos os nossos pensamentos. Sabe tudo. Mais do que a gente. Porque ele consegue, né? Como ele é Deus, né? De infinita inteligência e sabedoria, nosso Criador, ele sabe mais, ele nos entende mais do que a gente mesmo. Ele conhece todos os nossos defeitos e todas as nossas qualidades. Então, quando a gente faz alguma coisa errada, ele sabe tudo. Qual que era a verdadeira intenção nossa naquele momento? Então, Deus sabe tudo. Não adianta a gente se esconder, tá? Então, sim, é isso. Eu deixo. Vocês têm que ter bem claro. Eu fiz isso, escondi da mamãe, mas Deus viu, né? Que é muito pior, né? Porque a mamãe ainda vai, né? Perdoa, mas Deus está vendo esse mal que você está fazendo. Por exemplo, uma coisa que pode acontecer na vida de vocês. Eu colei na prova, a tia não viu, eu tirei 10, né? Por exemplo. Mas Deus viu. Isso não foi justo com os seus colegas que não colaram, né? Seus colegas não colaram, tiraram uma nota mais baixa, né? Erraram. Então, não foi justo. E Deus é infinitamente justo, ele vai te cobrar por isso, né? Você vai ter que pedir perdão por isso, né? Vai ter que pedir. E, se possível, restituir. Nossa, eu roubei R$ 10 da carteira do meu colega, ele não viu, ninguém viu, beleza. Comprei uma coisa na cantina para mim. Mas Deus viu. Seu colega não viu, sua professora não viu, mas Jesus viu. Ele viu. Ele sabe o que você fez. Pedir perdão para ele e restituir o seu colega. É isso. Exatamente como o Zaqueu fez. Tá certo, meus amores? Então, vou ler aqui a história desse santo maravilhoso, que foi o Papa São João Paulo II. Eu vou ler rapidinho aqui para vocês, porque a gente não pode pular a história desse grande santo, desse grande Papa. Acompanha com a tia na página 62, tá? Testemunha do bem. São João Paulo II, modelo de oração, perdão e dedicação à igreja. O menino Carlos Wojtyla nasceu na Polônia, tá, em 1920. No dia do seu nascimento, sua mãe fez a consagração da criança a Deus. Carlos Wojtyla cresceu numa família de muitas dificuldades. Logo cedo, ele perdeu sua mãe, seu pai e seu irmão. Então você imagina o tanto que esse homem sofreu, gente. Ele era menino, menino. Ele perdeu o pai, ele perdeu a mãe e ele perdeu o irmão. Era um adolescente que gostava muito de teatro, menino normal, e de jogar futebol com os amigos, assim como vocês. Aos 22 anos de idade, ele entrou para o seminário. O que é o seminário? É o lugar onde a gente entra, né, os meninos, homens que sentem vocação, né, um chamado, para estudar, estudam por 6 anos aproximadamente, estudam primeiro para ver se eles querem ser padres ou não, ter esse tempo, né, de discernimento, se é isso mesmo que querem ou não. E aí, podem ser ordenados, receber o sacramento da ordem, né, um dos sacramentos, para virarem padres, né? E foi o que aconteceu com ele. Em 1946, ele foi ordenado padre. Sempre muito fiel aos conselhos da igreja, logo foi nomeado bispo. Então, o bispo é um cargo acima dos padres, certo? Na hierarquia da igreja. Um bispo, ele toma conta de vários padres, tá? Não é porque ele é mais importante, não é porque ele é melhor, não. Ele simplesmente tem mais responsabilidade. Foi nomeado bispo de Cracóvia. Aos 50 anos de idade, ele foi eleito papa, né? Papa, assim como o Papa Francisco, São João Paulo II foi papa. Passou a se chamar eles escolhem o nome, né, de Carlos Wojtyla. Quando ele é nomeado papa, ele escolhe um nome. Ele escolheu João Paulo II, porque teve um papa João Paulo I. Então ele foi João Paulo II. O seu lema de vida era Totus Tuus,
que significa, em latim, todo teu. É um lema dedicado à Virgem Maria. Olha que bonito. Era o lema dele, totus tuus. Ele sempre que ele assinava, ele escrevia o nome dele, escrevia totus tuus, que era todo teu. Todo teu é todo de Nossa Senhora, de que ele era muito devoto. No ano de 1981, São João Paulo II, ele sofreu um atentado no Vaticano. Isso aí é uma cena que vocês podem buscar aí no YouTube que tem. Existe esta cena. Ele foi, enquanto ele cumprimentava, não sei se vocês viram, o Papa, ele dava, agora é mais difícil justamente por causa desse atentado. Ele passava e dava bênção a todos os fiéis que estavam na Praça de São Pedro, no Vaticano. Enquanto ele cumprimentava os fiéis presentes na praça, ele foi atingido por 3 tiros. Uma pessoa, né, um homem, muito mal intencionado, muito mal, né, deu 3 tiros no Papa. Ele foi levado às pressas para o hospital, submeteu-se a uma cirurgia de emergência e foi internado por 22 dias. Meses depois, numa entrevista, São João Paulo II falou que ainda no carro, quando ele estava no carro, né, quando ele estava sendo levado para o hospital, ele disse ao seu secretário que perdoava o autor do atentado. Ele não sabia se ele ia morrer, então ele foi falando no carro: diga a ele que eu o perdoo, diga a ele que eu o perdoo. Nem sabia quem era que tinha tirado, né? Mas ele já estava perdoando essa maldade que esse homem tinha feito. Vocês lembram de alguém que fez isso? Que enquanto estava morrendo pedia perdão pelos que estavam matando ele? Jesus Cristo na cruz. Enquanto Jesus Cristo estava morrendo na cruz, Jesus Cristo praticamente passou todo esse tempo calado. Uma das coisas que ele falou foi: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Assim foi São João Paulo II. O disparo do atentado foram feitos pelo turco Ali Agca, detido imediatamente pela polícia italiana, foi condenado à prisão perpétua. Em 83, São João Paulo II foi na prisão e encontrou-se com ele. Foi um gesto concreto de perdão do Papa diante daquele que tentou tirar sua vida. Olha que bonito, né? Olha que ensina, olha o quanto São João Paulo II está nos ensinando. Ele já, né, já perdoou no seu coração, né? Ele já queria que falassem para ele, caso ele morra, que ele perdoava o que aquela pessoa tinha feito. Isso aqui é uma foto de dentro da igreja de São Pedro, né? Que eu já fui algumas vezes. E aí eu lembrei de tirar essa foto para mostrar para vocês. Os papas todos estão enterrados abaixo da igreja de São Pedro, no andar subterrâneo, inclusive São Pedro, tá? Inclusive São Pedro está ali. Foi o primeiro papa, né? São Pedro, São Pedro, um dos apóstolos, né? Que foi o primeiro papa, que conviveu com Jesus, está lá enterrado. E São João Paulo II está no andar de cima, né? No andar da igreja mesmo, né? E aí eu tirei fotos para mostrar para vocês. São João Paulo II, ele está enterrado. Tem uma pequena capela à lateral direita da igreja de São Pedro. E dá para a gente rezar por ele e ficar ali do ladinho dele, esse grande santo. Certo? Por último, gente, esse último capítulo que a gente vai ver hoje, que é um trechinho do Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículo do 11 ao 24. E disse, né, Jesus dizendo: um certo homem tinha 2 filhos. Olha, os evangelhos de hoje são muito importantes e muito bonitos, tá, gente? Os 3. Perdoar 70 vezes 7, né, que é infinitas vezes. A história de Zaqueu, né, que pediu perdão e restituiu os males que ele fez. E agora a gente vai ver a parábola do filho pródigo, tá? Os 3 são muito importantes. Eu peço aí o Espírito Santo nos ajude a que vocês gravem todas elas no coraçãozinho de vocês. Aí Jesus conta essa parábola, conta essa história. Um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, 2 filhos. Um falou: Pai, dá toda a parte da minha herança, todos os bens que me pertencem. E ele repartiu, pediu, né? Dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. O pai pegou, dividiu entre os 2 filhos, e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, pegou tudo que era parte dele da herança, partiu para uma terra bem longe. E ali desperdiçou e gastou todos os seus bens, vivendo dissolutamente, que quer dizer, gastou com tudo. Com festa, bebedeira, mulher, tudo, jogo, gastou da pior forma possível a herança dele.
E a vez dele gastado tudo, acabou, até o último centavo, houve naquela terra uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos, a cuidar dos porcos. E ele estava morrendo de fome, trabalhava ali nos porcos, e ele começou a comer aquela comida que os porcos, assim, que os porcos comiam, que ninguém lhe dava nada, ou seja, nem a comida dos porcos. Aí ele pensou e falou: quantos jornaleiros, né, quantos funcionários do meu pai têm abundância de pão e eu aqui passando fome? Se levantou, falou: eu vou me levantar daqui e vou ter com meu pai. E vou dizer: na hora que eu encontrar com meu pai, eu vou falar: pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros, um dos teus funcionários. E levantando-se, né? Ele pensou nisso e falou: ah, não, eu vou lá. Vou lá pedir perdão para meu pai. Eu fui muito errado. Eu pedi minha herança. Eu gastei de uma forma muito errada, né? Pequei muito contra Deus, pequei muito contra meu pai. Mas eu vou lá pedir perdão, vou pedir emprego para meu pai. E quando ele estava ainda longe, né, ele foi voltando para a fazenda, né, onde ele morava, onde o pai morava. Quando ele ainda estava muito longe, ele viu seu pai. Né? Você imagina uma estrada assim, né? Ele estava chegando, todo com roupa velha, rasgado, tinha gastado tudo. Cuidava de porco, devia estar sujo ainda. Ele viu o seu pai. E ele viu que o pai se moveu de íntima compaixão. O pai começou a correr, né, em direção a esse filho, abraçou, né, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho disse: pai, eu pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai pegou, chamou os seus servos, chamou seus empregados e falou: gente, traz a melhor roupa, vamos vestir esse meu filho, vamos colocar um anel na sua mão, vamos colocar sapato nos seus pés, pega um bezerro bem gordo, vamos matar, vamos fazer um churrasco e vamos nos alegrar porque este meu filho estava morto, né, no sentido assim, né, estava perdido, ele não ia se salvar, ele não ia para o céu, e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Aí todo mundo começou a alegrar e foi uma grande festa naquele dia. Como é que chama essa parábola? Parábola do filho pródigo. Faço questão que vocês assistam esse filme, tá? Prestem bastante atenção. Quem está dormindo aí, acorda, levanta, senta e presta atenção nesse filme. Haviam dois irmãos. Um deles pediu terra e desse a ele a sua parte na herança, porque queria conhecer o mundo. Assim fez o pai, e um dos filhos partiu. Obrigado. Mais ou menos dá um abraço. E o filho gastou tudo que tinha. Ele trabalhava para se alimentar da comida dada aos animais. Até que, sentindo-se rejeitado e humilhado, resolveu voltar para a casa do pai.
de perdão, trabalho. Eu digo que você chamar teu filho, também um anel, chega de trabalho. Você lidar com o seu irmão. Deus quer um serviço de esperança, meretrizes, bebidas, mandou matar um bezerro cevado. Mas a mim, eu me desculpo, mas não consigo entender. Meu filho, você está sempre comigo em tudo que eu ensino. Já o seu irmão estava morto, eu estava perdido. Bonito, né, gente? Eu acho tão bonita essa passagem. O que que quer dizer isso, né? O que Jesus queria contando essa parábola, né? Essa história? Que é exatamente assim que Deus faz com a gente, né? Quando tem uma pessoa que há muitos anos está muito longe dele, né? Pecando, sem se confessar, sem ir à missa, sem receber os sacramentos, o que que acontece? Quando a gente não recebe os sacramentos, gente, quando a gente não se confessa, quando a gente não comunga, né, não vai à missa, a gente vai se afastando de Deus. Do mesmo jeito que esse menino fez. Pega as coisas dele, vai embora, faz coisa errada, coisa errada, coisa errada, e vai se afastando de Deus. Deus nunca fica com raiva, não fica com ódio desse filho. Não, ele está esperando todos os dias da vida dele, que esse filho volte. Jesus é assim com a gente. Todos os dias ele está lá dentro da igreja, esperando que a gente apareça. Sair correndo e dar um abraço, igual esse pai. Todos os dias. Esperando que a gente peça perdão, se confesse, ele esquece rapidamente dos nossos pecados, ele não está nem aí. Ele não está nem aí, porque ele quer que a gente volte. Peça perdão, como ele fez, e volte. E pronto, acabou. Por quê? No fundo, Deus só quer que a gente se salve. Ele só quer isso, ele não quer mais nada da nossa vida. Ele não quer que a gente enriqueça, ele não quer, ele quer que a gente se salve. É isso. Como? Só que a gente tem que viver, né? A gente tem que estar, né? A gente tá aqui na vida, a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer essas coisas, mas nunca esquecendo que o mais importante de tudo é a nossa salvação, que a gente chegue até Ele, que a gente, né? A gente chegue no céu. E Ele sempre vai estar esperando. Então, quando a gente fala, quando alguém se confessa, tem festa no céu.
né? Às vezes tem uma pessoa que está 10, 15, 20 anos sem se confessar, uma grande festa no céu. É desse jeito que Jesus fica. Abraça e beija, nem lembra dos pecados que confessou. O importante é que foi. Que pediu perdão, sabia que estava errado e voltou para o caminho, né? Chegou até ele, está junto dele de novo. Então, de tudo isso, o mais importante é isso que vocês têm que se lembrar. Exatamente como esse pai aqui, é Deus nos esperando. Todos os dias ele está esperando a gente voltar. Todos os dias. Pedir perdão e voltar. É desse jeito. Parábola do filho pródigo. Não quero que vocês esqueçam de forma alguma. Terminamos, meus amores. Vamos rezar. Que santa que é essa? A Santa Rita de Cássia. Queria ler rapidinho para vocês, tá? Que é uma santa muito, 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 muito importante. E a gente pode pedir muitas coisas para ela. Página 68. Ela chamava Margarita, por isso que o apelido dela é Rita. O nome Rita, ele é um apelido, tá, gente? De Margarita. Margarita, de apelido Rita, nasceu em maio de 1381. Gente, o Brasil não tinha nem sido descoberto, muito antes. Em Cássia, na Itália, era a filha única do casal Antonio Mantini e Amata Ferri, pai e mãe dela. Rita queria ser religiosa, mas seus pais escolheram um marido e obrigaram-na a casar. Era muito típico da época, era um costume da época. Se escolher muito cedo com quem as meninas iam se casar, já sabiam mais ou menos filho de quem, famílias mais ou menos que se juntavam. O marido escolhido foi Paulo Fernandino. Não foi uma boa escolha, pois Paulo era infiel no matrimônio, né? Atraía com outras mulheres e tinha o hábito de beber demais, era alcoólatra. Por causa dele, Santa Rita sofreu por 18 anos. 18 anos sofrendo com o marido, que era infiel e um bêbado, né? Alcoólatra. Provavelmente devia ser muito violento com ela, enfim, uma tristeza. Ela teve 2 filhos. Durante o tempo de casada, Rita demonstrou muita paciência com o marido e se dedicou a educar os filhos. Ela não abandonou esse marido. Com suas orações, as orações dela, Paulo se tornou um bom marido e um pai carinhoso. De tanto ela rezar, o Paulo se converte e vira um bom pai e um bom marido. O marido de Rita morreu assassinado, foi morto por conta dos problemas de bebida e das brigas com que ele se envolvia. Os filhos, por isso, queriam se vingar à morte do pai. Olha só. Além do marido morrer assassinado, os filhos dela queriam matar quem tinha matado o pai. Olha que bagunça. Ela não queria que a raiva tomasse conta dos filhos e rezava a Deus sempre para evitar uma tragédia maior. Os filhos de Rita ficaram muito doentes e, antes de morrerem, perdoaram os assassinos do seu pai. Então, morreu o marido, né, assassinado. Os 2 filhos que queriam se vingar da morte do pai, queriam matar o assassino, faleceram antes dessa vingança e conseguiram perdoar o assassino do pai, antes de morrer. Após a morte dos filhos e do marido, Rita quis entrar para um convento, como era seu sonho. Né? O seu sonho de menina, que era ser uma religiosa, não deu, né? Ela se casou, teve um casamento muito difícil, muito sofrido, teve esses 2 filhos, e aí, quando os 3 faleceram, ela entrou para o convento. Foi no mosteiro das Irmãs Agostinianas que Rita viveu por 40 anos mais, como irmã religiosa. Ela morreu no dia 22 de maio de 1457, né? Dia 22 de maio é dia de Santa Rita. Então, uma santa muito maravilhosa e que a gente pode pedir muitas coisas para ela, né? Principalmente nós, mães, é, mães, esposas. Ela é uma santa que cuida e muito cuidado, né? Marguerita, chamando conhecida como Rita. Então, terminamos. Vamos rezar para o nosso anjo da guarda. Eu quero que vocês rezem uma Ave Maria, pedindo por todos os nossos pedidos, pedindo pelo que tiver aí no coraçãozinho de vocês, as intenções mais guardadinhas aí dentro. E vamos pedir para o anjo da guarda. Nunca se esqueçam do anjo da guarda, gente. A gente tem esse anjo super poderoso que nos ajuda em tudo. Só que se a gente não pedir, ele não sabe o que está passando na nossa cabeça. O anjo não é igual a Deus. A gente tem que pedir as coisas para ele. Ele não sabe o que a gente está pensando, o que a gente precisa. Então, vamos rezar para o nosso anjo da guarda, pedir a proteção dele e pedir que ele nos ajude sempre. Lembrando hoje, especialmente, de São João Paulo II e Santa Rita. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.
Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, agora é verdade, eu acredito que a aula que vem a gente volta no presencial, tá bom? Vou terminar aqui o compartilhamento.